muito calor hoje, não chega perto do Rio de Janeiro, né, Bernardi? Mas estamos aí com uma temperatura agradável, quente, calor. Salve, Alessandra! Hoje vamos tratar do poder punitivo do Estado, uma análise histórica da sua limitação, que é o tema do Rogério Botelho, grande advogado paranaense, com escritório na nossa querida Foz do Iguaçu. Obrigado, Luiz Roberto Juraski Lino, já estamos gravando. Rogério Botelho já entrou e já estará conosco ao vivo, tratando do poder punitivo do Estado, uma análise histórica da sua limitação. Marcos Basílio, recebendo aqui, você que tem nos acompanhado sempre, muito obrigado pela sua participação. Grande, Rogério. Grande, tudo bom, Marlos? Satisfação. Que alegria. Enorme. Satisfação enorme estar com você. Alegria toda minha. Estamos recebendo aqui o Álvaro Borges, o Pedro Monteiro. Álvaro Borges, que foi o presidente da nossa Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas, que hoje você é o coordenador, grande tribuno. Você é o nosso coordenador aí na região de Foz do Iguaçu, não é, Botelho? Sim, sim. Sou aqui, sou diretor regional aqui em Foz. Né? Legal. E o Pedro Monteiro, que eu mencionei, é o advogado de Imbituba. Ele esteve conosco dia desses, publicou um artigo essa semana no Conjur, falando do acordo de não persecução penal. Foi muito comentado o teu artigo, Pedro, porque fala da questão da não constitucionalidade, da inconstitucionalidade da questão da confissão. Então, meus parabéns aí pelo teu artigo. Rogério, uma alegria estar te recebendo. Obrigado pelo aceite do convite. Você é uma pessoa genial que mora no meu coração e eu queria que você começasse o nosso bate-papo contando a tua trajetória profissional, onde que você fez faculdade, como que foi o início da advocacia, como que você foi hoje se tornar aí a nossa liderança do estado do Paraná em Foz do Iguaçu, uma região tão importante de fronteira, tríplice fronteira, além das belezas naturais, mas uma região importante para o direito penal. Então, eu queria que você desse essa primeira introdução e logo depois a gente entra no tema. Claro. Bom, eu não podia deixar primeiro de dizer que antes de começar toda essa trajetória, eu tenho a honra de dizer que eu fui um dos pupilos do professor Luiz Carlos, naquele momento em que nós precisávamos, logo no início do exame da ordem, de um apoio maior, né? Porque era uma coisa nova e o professor Luiz Carlos conseguia concurso, um professor de saudosa memória, querido, uma pessoa extraordinária, nos tranquilizava e nós íamos passando nos exames da ordem, assim como vários juízes, promotores, hoje, inúmeros, incontáveis, que receberam essa mesma tranquilidade. Me formei pela Faculdade de Direito de Curitiba, né? Hoje Unicuritiba, mas então Faculdade de Direito de Curitiba, que era do Grupo Novo Ateneu, funcionava ali na esquina Ébano Pereira? Ébano Pereira, Emiliano Perneta. Emiliano Perneta. Naquele prédio antigo, né? Me formei em julho de 1998, uma turma muito bacana, muito legal, professores extraordinários, Félix Fischer, foi o nome de turma nosso, José Maurício Pinto de Almeida, inúmeros e incontáveis professores maravilhosos que nós tivemos na época. E a partir daí, segui meu pai, promotor de justiça aposentado, procurador de justiça aposentado, egresso do Ministério Público do Paraná, iniciava a advocacia justamente no ano que eu fui aprovado no vestibular. Então, desde o início, estagiando na advocacia criminal, com colegas de saudosa memória que eu tenho aqui, Murilo Buchmann, Fajardo Faria, Joel Coimbra, grande professor, Delivar Tadeu de Matos, extraordinário advogado, de uma elegância sempre recordada. Sim, essas pessoas, Luiz Viel, que depois que se aposentou do cargo de desembargador, atuou no nosso escritório. Então, eu tive, graças a Deus, uma experiência
maravilhosa com esses professores e aprendi muito, muito, muito do que eu sei, com vários pontos de vista, né? Todos eles com uma história de vida da advocacia, do Ministério Público, da magistratura, e isso se somando desde uma visão de ampla defesa, de contraditório, de quem já conhecia os dois lados desses agentes. Então, de lá para cá, concluí a faculdade, me especializei em processo penal pela PUC do Paraná, fiz o curso do professor, uma das primeiras turmas do professor Juarez Cirino dos Santos, na moderna teoria do fato punível, né, no Instituto do professor Juarez Cirino. E seguimos sempre adiante, e aí temos nos encontrado, até que, há 3 anos e meio, em razão de uma sinusite crônica do meu filho, o médico sugeriu que eu fosse morar numa cidade quente. E eu peguei a mais quente do Paraná, Foz do Iguaçu. E vim para Foz do Iguaçu. Montei aqui uma base, né, porque o meu escritório sede continua em Curitiba. Eu vou com uma certa frequência, agora nessa época de pandemia com menos frequência, mas ia com uma certa frequência para Curitiba. Mas montei aqui uma base e tenho gostado muito de ficar aqui. Gostado muito, a cidade é maravilhosa. Eles brincam que quando você chega na cidade, você não é iguaçuense, você é um iguaçuíno. Então eu estou quase deixando de ser iguaçuíno já, estou quase me tornando iguaçuense, sem esquecer a minha história de Curitiba. Nasci em Maringá, mas fui com 11 meses de idade para Curitiba. Então, é isso aí. Hoje estamos aqui, estou muito satisfeito e tenho acompanhado. Essa pandemia nos trouxe a possibilidade dessa inovação, de estar acompanhando os colegas, os grandes juristas do Brasil inteiro e do exterior, aqui, né, nesse canal maravilhoso e com pessoas tão boas, né? Muito verdade. Bom. Botelho, o Peter está fazendo menção ao professor Botelho, que hoje é você, mas pela idade do Peter e pela minha, por certo, ele está se referindo ao teu pai, Ronaldo Botelho, e eu ia fazer durante a live uma menção muito especial e carinhosa, porque o professor Ronaldo Botelho, pai do Rogério Botelho, ele foi um professor de todos nós aqui no Paraná, um procurador de justiça que liderou o Ministério Público do Paraná por muitos e muitos anos. Depois, quando foi para a iniciativa privada, foi um advogado de muito sucesso. Era um amigo fraterno do meu pai, quer dizer, enquanto criança, muitas vezes, lá em casa, em Xangri-Lá, uma praia aqui do Paraná, se encontraram meu pai, o pai do Rogério e outros promotores e procuradores. E eu, além de aluno, tive uma passagem muito especial com o teu pai, com o professor Ronaldo Botelho, porque eu estava iniciando a advocacia e ele estava com o escritório de vocês ali na esquina das Marechais. E eu liguei para ele um dia à noite e disse: professor, me permita, eu estou com uma grande dificuldade aqui, assumir um caso de descaminho e estou na dúvida se é liberdade provisória, se é habeas corpus. Marlão, não se preocupe, vem aqui no meu escritório amanhã às 8 da manhã. E no dia seguinte, às 8 da manhã, eu estava no escritório dele, ali na esquina das Marechais, e ele me recebeu muito bem, me deu uma aula do que fazer, de como conduzir o caso, de que medida cabia naquele caso. Os 2 meninos foram, evidentemente, soltos através da orientação dele. Então, além de toda essa amizade que une a nossa família, além da trajetória do teu pai, que é marcante na advocacia do Paraná, como no Ministério Público do Paraná, eu tenho também essa história pessoal que muito me emociona, assim como você contou, de participar do curso Luiz Carlos, que é meu pai. Essa união é muito legal, eu fico até emocionado de estarmos juntos hoje, nós dois conversando, os dois devem estar lá em cima, nessa hora, tomando uma boa cerveja e dando uma boa risada. Então, muito obrigado realmente pelo aceite. E damos entrada, então, Rogério, no poder punitivo do Estado. A proposta que é de falarmos dessa análise histórica da limitação, e eu imagino que essa história toda começa lá no período da retribuição penal, quando tínhamos a época da vingança privada. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí, Marlos. Na verdade, esse tema de limitação do poder punitivo do Estado, hoje ele é muito palatável, porque
falar em limitar um poder do Estado, o Estado opressor frente a um acusado oprimido, é muito aceitável diante das garantias constitucionais que nós temos hoje, né? Mas esse período que você se refere, nós não falávamos em Estado ainda, estava muito longe do Estado, nós estávamos num período que, não de uma forma muito linear, mas oscilavam esses períodos de vingança privada, vingança pública, vingança divina, não linearmente, mas indo e voltando, com ascensão e queda do Império Romano do Ocidente, tudo isso marcando muito fortemente penas muito cruéis, muito desproporcionais, né? Esse período de vingança privada, que ele não tinha um sentido de castigo propriamente técnico-jurídico, mas sim uma mera retribuição, como expulsão do clã, porque a expulsão, o banimento, era uma pena severíssima que importava a própria morte do membro do clã, esquartejamentos, mortes severas e desproporcionais, né? Então, nós passamos vingança divina, por exemplo, com medo de um castigo divino, você impunha a morte ou a sevícia de um membro seu, de um par, em nome dessa vingança divina. Depois nós vemos o que não melhorou muito, mas o que deu um certo grau de proporcionalidade, com a lei de Talião, já no período de vingança pública, por exemplo, onde o chefe do clã ou o soberano da época tratava do olho por olho, dente por dente, que parecia até um absurdo. Aquele que matasse o filho de um tinha o seu filho morto, mas pelo menos era o início de algo que nós podemos falar em proporcionalidade, né? Então, chegamos numa caminhada de se pensar em limitar isso, né, para que isso não acontecesse. Vamos pensar num princípio de legalidade, né? Vamos pensar em algo como o Feuerbach iniciou no seu tratado, jogando a lembrança de que esse princípio da legalidade teve um início longínquo no século XIII com o João Sem Terra, né? Nós vamos lá pensar, e nós não podemos deixar de pensar que há um princípio fundante de que o princípio da legalidade é o primeiro passo para se falar em limitação do poder do Estado, porque parece um contrassenso, mas quando o Estado, através de um dos seus poderes, formula leis, logo essa mesma lei vai limitar a certo ponto o poder do Estado juiz na aplicação dessa lei, né? Então, nós vamos tratar aí de princípio da reserva legal, estrita legalidade, taxatividade, né? Tudo isso que o direito penal vem nos dando ao longo do tempo. Mas, voltando para o século XIII, eu lembro até da obra de um grande amigo e professor de Direito Processual Penal, Dr. Silvio Lourenço da Silveira Filho, que ele tem a sua obra Introdução ao Direito Processual Penal, que ele trabalha bem essa questão do rei João Sem Terra, usurpador do trono do seu irmão Ricardo Coração de Leão, que morreu durante as Cruzadas, e o João Sem Terra, ele vem impondo impostos e tratamento para a nobreza, para os senhores feudais daquele momento inglês, que se tornaram muito insatisfeitos com esse tratamento que era dado, né? E daí nós vamos observar um primeiro ponto muito interessante, de que não só as grandes revoluções, mas também esses pequenos movimentos localizados sempre tiveram, desde o primeiro ponto, não a preocupação, na verdade, de proteção do homem, né? O homem, que depois Kant veio dizer que era o fim em si mesmo, mas não a proteção basicamente do homem, mas a sua própria proteção de seu patrimônio pessoal, né? Assim foi com a nobreza inglesa, que pressionou o João Sem Terra para assinar a Magna Carta Libertatum de 1215, né? Isso está muito bem na obra do Silvio Lourenço da Silveira, incluindo lá, claro, 63 artigos que mais protegiam os direitos dos senhores feudais, da igreja, né? Incluindo ali o artigo 39, que fala que nenhum homem livre
né, será detido, nem preso, nem despojado de sua propriedade, nem de suas liberdades, nem posto fora da lei, senão em virtude de uma lei escrita, prévia, né? Então, tivemos isso lá ainda, nesse período, dentro de uma proteção muito patrimonial, né? Muito patrimonial, né? Depois nós vamos falar da propriedade privada em vários momentos da história, mas muito patrimonial, porque se confundia os bens públicos com o privado nessa época, mas ninguém queria abrir mão do que era seu, muito menos os senhores feudais. E a partir daí, nós vamos começar, mas abre um caminho para começar a pensar, pelo menos, numa garantia de que o soberano não pode fazer tudo aquilo que ele quer, né? Independente do motivo pelo qual isso aconteceu, né? E assim nós começamos, né? Começamos lá, Idade Média, né? É nesse momento que surge o princípio da legalidade, com os primeiros sinais do princípio da legalidade surgem aí, né, Botelho? Porque você tem uma limitação do poder divino do soberano máximo justamente pela necessidade de uma lei anterior. Mesmo que isso tudo fosse muito incipiente, mas era o primeiro sinal aí de uma legalidade, não é? Ou, inclusive, o que permitiu, no iniciar já do século XX, nos tratados de direito penal que iniciavam pós período das revoluções libertárias, justamente a busca de fixar o princípio da legalidade como grande norte dessa limitação do poder punitivo do Estado, né? Buscando a primeira referência histórica de que se tinha conhecimento de que era a Carta Magna Libertatum, do João Sem Terra, de 1215, que trazia essas nuances que são muito parecidas com aquilo que depois, futuramente, veio ser incluído, inclusive, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Que também trabalhava com a necessidade de uma lei escrita, formal e taxativa, né? E o fim das penas cruéis, tá? E aí o direito penal chega ao ponto como hoje nós conhecemos, né? Que teve ainda uma passagem muito intensa depois de um período revolucionário, mas que foi se assentando dentro daquilo que começou praticamente, né, e mais precisamente durante o Iluminismo, né, já no século XVIII, né, com grandes figuras como Thomas Hobbes, John Locke, Beccaria, Jean-Jacques Rousseau, Kant, né, que foram os grandes embasadores do que nós podemos ter hoje, né? Nós só temos hoje o que temos em razão principalmente desse período, muito mais do que do período da Idade Média, né? Da Idade Média nós não trazemos muito já da mudança da Idade Média para a Idade Moderna, lá de 1492, período muito muito marcante e interessante, principalmente para o direito penal, né? Por quê? Porque a Europa nessa época ela não era o centro da economia do continente, né? O centro do mundo nessa época era a China, né? Com suas grandes embarcações, seu grande potencial de navegação, mas a Europa começou a expandir os seus limites, né? Para as Américas, e começou a obter, depois de um grande período de muita pobreza, trazer o ouro e a riqueza para a Europa, o que fez uma classe dos senhores feudais se transformar muito forte, começou a surgir nos estamentos uma classe diferenciada. Essa riqueza toda que chegou ao continente, né, ao Ocidente, ela trouxe uma necessidade de segurança jurídica, né? Por quê? Porque havia uma disparidade muito grande entre a nobreza, o camponês, o senhor feudal e o rei e o clero, que não permitiam essa segurança, falando-se que com a riqueza você vai buscar a propriedade privada, né? E aí você tem que imaginar que a necessidade de uma segurança jurídica ela é iminente nesse momento, né? Porque senão você é despojado de tudo que você tem de uma hora para outra e fica a ver navios, e isso começa a alterar
várias coisas são alteradas nesse momento. As mulheres começam a ter que não só cuidar da prole mais, mas ajudar o marido no campo, enquanto ele tem que cuidar dessa riqueza que está vindo. Novos comércios começam a aparecer, não é só mais o escambo, mas a formação da moeda, e isso tudo vai acontecendo, e a Europa fica muito rica, né, fica muito portentosa, a ponto de que, com o passar dos anos, eu sempre repito que não é de uma forma tão linear assim, né? A história não é tão linear, mas nós vamos acabar chegando nos contratualistas, né? Vamos acabar chegando no século XVII, depois no século XVIII, mas já no século XVII com Thomas Hobbes, começaram a falar na necessidade de um contrato social justamente para essa segurança jurídica tão almejada, né? E aqui se você me permitir, Botelho, daí a gente volta justamente nesse ponto do contrato social. É interessante que você mencionou a questão da China, e no momento lá em que a Europa era uma Europa pobre, a China era uma China rica, e hoje, com a China voltando a ocupar um cenário principal, um cenário mundial principal, é muito interessante, isso foge do nosso tema, mas é muito interessante para quem se interessa pela matéria, verificar que ao longo da história a China sempre foi, se não a maior, uma das maiores potências, se não a mais rica, uma das mais ricas civilizações, mas essa história não chega para nós porque nós olhamos a China no século XX, que é um dos piores momentos da China, é um dos momentos mais tristes da história, inclusive econômica da China. E isso é muito interessante porque a gente aprende a história muito no eurocentrismo. Quer dizer, nós temos sempre nos nossos colégios, na nossa educação fundamental, e para quem não é historiador, evidentemente, nós temos sempre uma visão eurocêntrica do mundo. Então a gente aprende a história da Europa, depois a gente verifica que alguns saíram da Europa para fundar os Estados Unidos, e daí a gente aprende uma parte da história americana, e a gente não fala do continente africano, a gente não fala do continente asiático, a gente não fala da China. Então esse é um ponto bem bacana para as pessoas, você fez essa menção, um ponto muito bacana para as pessoas estudarem, não é evidentemente objeto da nossa conversa hoje. E para quem está chegando agora e está nos acompanhando, eu estou conversando com o Rogério Botelho, grande advogado, com escritório em Curitiba, escritório em Foz do Iguaçu, grande figura humana, e que nós estamos tratando do poder punitivo do Estado, uma análise histórica da limitação desse poder punitivo. Se você está gostando da nossa conversa, clica aqui no aviãozinho, avisa os teus amigos para virem conosco, vai ficar disponível depois no IGTV, vai ficar disponível no YouTube, no canal Arnes de Oliveira e Andreasa. E se você tem perguntas, pode fazer aqui no chat, Robson Gradowski, que entrou agora, a doutora Graciane Lemos, que já esteve conosco também, José Augusto, Jaqueline Maia, tanta gente, Lucas Dotti, tanta gente amiga que está conosco, Alexandre Zappa, uma alegria recebê-lo todos. E o Rogério está dentro dessa história da limitação do poder punitivo do Estado, estava justamente no momento de contar sobre o contrato social, a necessidade de um contrato social. Estava mencionando o Thomas Hobbes, e aqui, depois dessa interrupção, eu te devolvo a palavra, Botelho. Obrigado. Então, e a partir disso, depois dessa mudança da Idade Média para a Idade Moderna e desse caminhar seguinte, começa aquela busca de tornar o homem mais igual ao seu semelhante, né? Então nós vamos começar a falar de igualdade justamente nesse período do século XVII, quando o Hobbes vem com o seu Leviatã, né? Seu Leviatã, que é o Estado centralizador, concentrado, o poder absoluto garantindo a igualdade e buscando deter toda a liberdade dos súditos, mas dentro de uma visão de igualdade, que é justamente o que foi nortear o período da aclaração, o período das luzes, que chegou e foi desaguar futuramente na Revolução Francesa. Mas o Thomas Hobbes, naquele momento, ele não conseguia conciliar de nenhuma forma o Estado
que ainda não ganhava essa denominação, mas já Maquiavel trabalhava essa nomenclatura já no Príncipe, na sua obra O Príncipe, em 1530, ele já trouxe a primeira noção de que viria a ser o Estado, mas Thomas Hobbes ele não conseguia de nenhuma forma conciliar naquele momento o Estado, né, nesse início de transição do Estado da natureza para o Estado civil, né, ele não conseguia conciliar Estado e liberdade, né? Ele diria que isso era impossível, né? Que a sociedade, não com essa denominação, mas os súditos, os subordinados ao poder absoluto, eles deveriam, dentro de um pacto social, né? Entregar a sua liberdade para o soberano, né? E esse soberano, por quê? Porque, segundo Hobbes, o homem da natureza, o estado de natureza trazia um homem selvagem, um homem mau, né? Que não conseguiria se autogerir. Então, eles entregavam toda a sua liberdade para o soberano e o soberano, sim, conseguia, então, entregar a eles a igualdade, né? Há uma máxima até, já dessa época, de que entre o indivíduo e o coletivo, quanto mais próximo do coletivo você está, menor é a sua liberdade, a sua igualdade, né? Então, você traz aqui, o indivíduo entrega toda a sua liberdade para o Estado e logo, com esse distanciamento, ele fica mais igual ao próximo. Todos ficam com um tratamento igual, né? Então, o Hobbes trabalhava com isso, mas de uma forma de muita proteção ao poder absoluto ainda, nessa fase de transição, o que veio depois a ser mitigado na sequência pelo John Locke, que começou a dizer que o estado de natureza é perfeitamente conciliável com o estado civil, né? com o estado de sociedade, e depois o Immanuel Kant também defendia, como justnaturalista, essa questão, né? Os direitos naturais inerentes ao homem, né? Eles podem ser conciliados com o Estado, sim, né? Mas uma figura muito, muito importante nesse momento, para se falar e chegar em limitação do poder do Estado, foi o Jean-Jacques Rousseau, também contratualista, mas com uma visão diferente da visão de Thomas Hobbes. Nós não vamos esquecer que Thomas Hobbes hoje é apontado como um dos grandes fundamentadores da hoje teoria do direito penal do inimigo, do Günther Jacobs, justamente diante desse fato de proteção severa do Estado, né? Severa do Estado em detrimento de quem quer que seja, né? Que nós podemos até abordar na sequência, mas o Jean-Jacques Rousseau ele conseguiu fazer uma mitigação e entender que é possível, sim, nessa mudança do estado da natureza para o estado civil, a conciliação do Estado com a liberdade. Então, diferente do Thomas Hobbes, onde o povo entrega toda a sua liberdade para que o Estado o administre, o Rousseau entende que não, que o homem que vem de um estado de natureza, que tem direitos naturais que devem ser preservados de certa forma, eles podem entregar apenas parcela da sua liberdade para o Estado. O Estado recebe apenas uma parcela da liberdade e assim garante ainda assim a igualdade, né? Então, o meu direito vai até onde começa o do outro. Nós fazemos um pacto em nome de uma vontade geral, né? Que é a nossa vontade geral de termos igualdade, mas garantirmos um pouco de liberdade, inclusive para os processos depois de monarquia parlamentar e depois que acabou avançando para um estado de repúblicas, né? O Jean-Jacques Rousseau consegue fazer essa mitigação e deixar perfeitamente Estado e liberdade conviverem, né? Interessante porque nesse momento tudo acontecia mais ou menos ao mesmo tempo. A França teve, claro, uma grande participação nesse momento de iluminismo, assim como em menor proporção com a Inglaterra, mas também a Itália. Nós temos uma outra figura que não desse ponto de vista contratualista, mas de um ponto que muito mais vai se amoldar ao que nós vamos chamar de limitação do poder do Estado, que é o Cesare Bonessana, conhecido como Marquês de Beccaria,
né? Que escreveu o pequeno grande livro dos delitos da Atenas, e que foi um marco revolucionário nesse sentido de limitação do Estado, no século XVIII, trazendo ali um clamor de uma obra que, num primeiro momento, foi anônima, né? Porque de tão intenso que era o poder absoluto e essa tratativa não era tão fácil assim, né? Matava-se pela cor dos olhos, né? O Cesare Bonessano, Marquês de Beccaria, na Escola dos Punhos, né? Na Itália, com outros grandes nomes, né? Grandes nomes do café, que era a Escola dos Punhos, também tinha um periódico chamado El Café, né? O Café, onde, junto com os irmãos Pietro e Alessandro Verri, e outras figuras, Giambattista Biffi, Luigi Barberteng, Afonso Longo, né? Trabalhavam essas mesmas ideias de fim das penas cruéis, né? De necessidade de uma lei estrita, anterior, né? Nulla pena, nullum crime sine lege, né? Fim das sevícias, uma pena que seja proporcional ao ato praticado, né? Uma figura grandiosa que depois publicou essa obra, que teve seu reflexo quase que imediatamente em toda a Europa, eu digo quase que imediatamente, porque depois nós tivemos alguns acontecimentos que interromperam por um período isso. Nós vamos ver Hitler ascendendo ao poder em 1933, já no século XX, mas naquele momento chacoalhou muito a Europa, principalmente França, Itália e Inglaterra, né, que eram, naquele momento, quem ditavam as regras, né? E isso veio, de uma certa forma. Tem uma obra muito interessante do professor Anito, da Universidade de Buenos Aires, que ele fala, juntamente com o Diego Sisman também, criminalista, professor de criminologia da Universidade de Buenos Aires, excelente cara, sabe, que extraordinário, trabalha muito bem a chegada no resto da Europa desses ideais, dessas ideias de fim de pena cruéis. Isso pega, posso dizer que isso pega naquele momento. E aí nós começamos a pensar efetivamente numa limitação do poder do Estado, né? Por quê? Porque se não é possível ter penas cruéis, quase nenhuma, né? Porque ainda assim eles não negavam a existência de uma pena de morte, por exemplo, desde que diante de uma necessidade, mas que isso não fosse para infligir um sofrimento, né? Fosse um mal necessário, mas evitando-se o sofrimento exagerado, ao contrário da Idade Média, que impunha o sofrimento, né? Que impunha o sofrimento como castigo, né? O Beccaria, então, com esses outros grandes nomes, do Visconde de Saliceto, eles trabalharam toda essa ideia na Escola dos Punhos e avançaram goela abaixo na Europa, claro, como eu digo sempre, não de forma tão linear, mas avançaram com suas ideias e isso se espalhou. E no momento muito difícil, né? Muito difícil, mas com ideias muito boas de Bacon, Helvécio, que caíram no gosto daquele momento. E daí nós começamos sim a falar aí sim de limitação do poder do Estado. Aí nós começamos a falar efetivamente de limitação do Estado, né? Por quê? Porque depois dos delitos das penas, um outro defensor dos direitos da natureza, do estado de natureza, que é o Immanuel Kant, o filósofo de Königsberg, né? Ele, na época, Prússia, se dizia Prússia, não existia Alemanha propriamente dita na época, então ele era da Prússia. Ele, do meu ponto de vista, foi quem melhor trabalhou esse aspecto que já vinha das obras de Rousseau. Ele foi muito influenciado também pelo Rousseau e por John Locke, o John Locke porque era da mesma linha de estudo dele, com a questão do homem como fim em si mesmo, né? Por que eu trouxe o Beccaria e depois pulei para Kant? Porque o Beccaria veio trazer o homem que não pode ser utilizado como um projeto pessoal de poder, né? O Kant também entendia isso. Não se pode utilizar o homem como meio para os fins desejados. Portanto, o homem não pode ser utilizado como um projeto pessoal do poder de outro homem, né? Mas sim como fim em si mesmo. E aí ele trabalhou com aqueles imperativos categóricos, né?
trabalhando, dizendo que você deve ter um agir como se esse agir se tratasse de uma lei universal, que fosse a única coisa a ser feita, que você faria mesmo que estivesse com os olhos vendados, né, e que ninguém pudesse te ver. Um agir de forma desinteressada, não porque você precisa ganhar alguma coisa, mas porque você precisa fazer aquela coisa, né? E a partir disso, ele foi buscar, justamente na sua crítica da razão pura, de 1781, trabalhar com esses elementos todos dentro do que o professor Rodrigo Chimin Guimarães, num artigo que ele escreveu sobre o todo unitário, sobre o princípio unificador do Immanuel Kant, que trabalhava a forma de sistemas, um sistema dentro de um princípio unificador, onde você não pode, dentro do Estado de Direito, compreender nada se não for dentro de uma ordem sistemática de tudo, de todas as coisas, né? Esse era o princípio fundamentador, unificador de Immanuel Kant, dentro de algo que ele denomina de princípio de uma ideia fundante, né? Uma ideia fundante, que nós trabalhamos na história, depois de Immanuel Kant, com a sua crítica da razão pura, trabalhar justamente a questão da liberdade de cada indivíduo e da igualdade, que são, portanto, os fios condutores da fraternidade, né? Ele vem trabalhar de novo, muito precisamente, o homem dotado de razão, então a razão buscando ideias em Descartes, com o seu método cartesiano, um racionalista, mostrando que o homem dotado de razão ele não pode ser tratado como objeto como quem circunda o objeto, mas os objetos é que devem circundar o homem. O homem, então, é o centro do universo, ele deixa de ser apenas um coadjuvante e deve ser tratado como fim em si mesmo e busca, então, portanto, essa igualdade. Não tem sentido o camponês ser tratado de forma diferente do nobre, né? Por quê? Porque ele é dotado de razão, tanto quanto o nobre é. E o Kant, já na sua crítica da razão prática, trabalhando esses ideais de igualdade e liberdade, que são esses fios condutores da fraternidade, coincidência ou não, em 1788 ele publica a obra e em 1789 eclode a Revolução Francesa, né? E aí, para falar da Revolução Francesa, Maria Augusta, professor Joel Coimbra, Rafael Guedes, que estão conosco, dizer para vocês que o Botelho está fazendo um verdadeiro passeio pela história, sobre a ótica da limitação do poder estatal. Começamos no início da live lá com a retribuição penal, com a vingança privada, passamos pela Idade Moderna, com a Europa se enriquecendo em 1492, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. O Botelho trouxe o Thomas Hobbes, trouxe o Locke, trouxe Jean-Jacques Rousseau, trouxe o Beccaria. Nesse momento, tratou da ética kantiana, que é tão importante dentro do cenário que nós vivemos, e chegamos então à Revolução Francesa nessa reta final da nossa live, nesses 15 minutos finais. A live vai ficar disponível no IGTV, vai ficar disponível no canal do YouTube Arnes de Oliveira Andreasa. Ainda dá tempo de você chamar os teus amigos mandando aviãozinho, dá tempo de fazer as perguntas para o Botelho, e devolvo a bola para você, Botelho, na Revolução Francesa. Muito bom. Então, a Revolução Francesa, ela nada mais é, na verdade, um reflexo de todo esse conteúdo iluminista do século XVIII, que principalmente tem início com o Jean-Jacques Rousseau, o Locke, mas principalmente com Rousseau, e depois o Kant trabalhando essas questões que buscam mesmo a igualdade, o homem como centro, como fim em si mesmo, e não como um objeto de um projeto pessoal de poder. Eclode a Revolução Francesa, e aí acontece uma coisa muito interessante. Por quê? Porque baseado nesses mesmos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, nós vemos novamente, claro, que a Revolução Francesa também parte, como aconteceu lá com João Sem Terra, em 1215, com os interesses de uma classe burguesa, né, que estava preocupada também com o que tinha, com o que era seu, né, e aproveitou desse movimento, disso que chegava às pessoas da época, para eclodir a Revolução Francesa. Mas isso gerou muita morte. A Revolução Francesa eclode,
Em 1789, há a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com vários artigos de proteção ao homem, né, colocando o homem nesse lugar de fim em si mesmo, né, como centro do universo, mas daí já quase como sujeito de direitos, né, como nós temos hoje essa concepção. Mas o que acontece a partir daí é que, mesmo com esses ideais, aqueles que ascendem ao poder dão início a uma era que nós chamamos Era do Terror, que leva uns 2 anos, né? Que com Robespierre, que era um profundo combatente da pena de morte, adotando, inclusive, com a guilhotina, né? A guilhotina, que era introduzida nesse cenário, porque o médico Guillotin criou ela para diminuir a dor da morte, para deixar mais rápido, né? Veio a Era do Terror com mortes e mais mortes, tudo em nome daquilo que pregavam a liberdade, a igualdade e a fraternidade. O professor da Universidade de Buenos Aires, Henrico Del Pércio, diz que fraternidade não é um termo como nós conhecemos, que fraternidade vem justamente de uma história de muitas mortes e derramamento de sangue entre irmãos, Rômulo e Remo, todos os outros personagens da história. Então, a fraternidade não deveria ter essa conotação boa que nós empregamos, mas uma conotação muito ruim, né? Eu não vou discutir isso, porque eu estou falando da Revolução Francesa, e certamente a fraternidade da Revolução Francesa era justamente a união da igualdade com a liberdade, né? Que são seus fios condutores. Mas essa Era do Terror nos acende uma luz vermelha para mostrar que, mesmo partindo-se de boas intenções, a barbárie pode vir à tona, né? Mesmo com uma declaração dos direitos do homem e do cidadão, com várias garantias impostas, daí nós vamos começar a falar de um direito constitucional, do Estado constitucional, né? A partir daí, há um caminhar a partir daí que nos mostra que um projeto pessoal de poder, ainda assim, baseado em ideais do bem, podem levar à barbárie. Não é à toa aqui no século XX, em 1933, com a ascensão do Hitler, nós vemos um genocídio dos judeus, uma barbaridade histórica, né? Que nos chama atenção porque foi praticada dentro da estrita legalidade, né? As leis de Nuremberg, né? De 1935, que possibilitaram a defesa do sangue alemão, da pátria alemã, do Partido Nacional Socialista. Dentro da estrita legalidade, possibilitou a morte de milhares e milhares e milhares daqueles que eram erigidos aos inimigos do momento, né? Os alemães usavam um termo que a psicologia usa muito, que é o Zeitgeist, né? Que é o espírito da época, né? E o espírito da época na Alemanha era o extermínio dos judeus, e há um discurso do Hitler que choca, porque ele diz o seguinte: nós temos que matar não só o pai e a mãe judeus, mas o filho, para que esse filho não venha a se vingar dos pais no futuro. Por isso não poupavam as crianças judias. Então vejam só que esse era o espírito da época alemã, né, dessa época. Depois veio a guerra e o pós-guerra e a intensificação disso. Há uma obra do professor Daniel Rafecas, que é um juiz federal em Buenos Aires, né, da capital autônoma de Buenos Aires, que se chama História da Solução Final. Esse livro aqui, que mostra o engajamento de milhares de pessoas, porque nós falamos de Hitler, mas o Hitler era apenas a cabeça. Há milhares e milhares de pessoas, de alemães, que apoiavam fortemente o extermínio dos judeus como se fosse a coisa mais certa e sagrada a ser feita em nome da defesa do sangue e da pureza da raça ariana, né? Então vejam só que o Hitler buscou se cercar justamente daquilo que Beccaria e Rousseau e Kant trataram com tanto carinho para garantir uma limitação do poder do Estado, um princípio da legalidade. Ele se valeu do princípio da legalidade para criar leis em Nuremberg que possibilitassem a morte dos judeus de uma forma legal, apoiada pela população, apoiada pelos legisladores, que na verdade nada mais eram do que meros assinadores de leis impostas por ele, né? Mas isso mostra que não acabou.
pós-Revolução Francesa, não acabou a necessidade de nós limitarmos o poder do Estado, né? E nós só vamos poder pensar nisso porque nós ainda caminhamos sobre cinzas humanas diante de uma proteção dessa ideia fundante de dignidade da pessoa humana para combater esse discurso de que bandido bom é bandido morto, de que o inimigo está presente. Quem é o inimigo? Quem que vai eleger a nova classe de inimigos? Seriam os terroristas de 2001 que explodiram as Torres Gêmeas? Ou seria hoje um empresário que sonega imposto e é acusado de lavagem de dinheiro, por exemplo? Por quê? Porque as sentenças que estão vindo aí, as denúncias estão dizendo que esses crimes são mais nefastos do que os crimes contra a pessoa, do que os crimes contra a vida. Por quê? Porque impedem a construção de hospitais e de casas de abrigo. Quem vai ser o inimigo da vez? Eu não sei, né? Mas nós não podemos deixar que isso corra dessa forma. Por quê? Porque nós temos muitos princípios e uma história que nós seguimos que nos impõe que nós, dentro de as constituições democráticas, não há uma só que não trate da dignidade da pessoa humana como núcleo duro dessa Constituição. No Brasil, nós temos a nossa Constituição que o terceiro item é a dignidade da pessoa humana, mas não há uma hierarquia na disposição. A dignidade da pessoa humana é o princípio regente, do nosso direito, né? Então, nós vamos ter que pensar, como diz o professor Costa dos Inas, da Universidade de Buenos Aires, que o homem é dotado da sua dignidade e nós, o homem bom, não pode deixar que o comportamento de um homem mau determine como seja o seu comportamento, porque nós não somos maus, né? Por pior que seja o ato praticado por um criminoso bárbaro, ele é que cometeu essa barbaridade. Nós não precisamos fazer outra barbaridade para nos igualar a ele. Nós é que temos que emprestar um pouco de luz às suas trevas e não o contrário, né? Então, nós vamos ter que fazer uma implementação para garantir essa limitação do poder do Estado com uma vasta inserção de educação em direitos humanos, pegar a professora Flávia Pelvezan e empurrar nos nossos acadêmicos um estudo mais profundo de direitos humanos, uma ideia de que nós não podemos fazer o mal porque o mal foi feito por um acusado. O acusado, os direitos humanos, o professor Ricardo Rabinovich, professor de direito, da História do Direito da Universidade de Buenos Aires, ele trabalha muito bem o tema dos direitos humanos, dizendo o seguinte: esse discurso de que quem vai cuidar dos direitos humanos das vítimas? Meu Deus! Os direitos humanos, de uma visão acadêmica, jamais foram feitos para a defesa das vítimas. As vítimas são muito bem cuidadas pelo Ministério Público, pela OAB, né? Mas os direitos humanos, de uma visão acadêmica, eles foram erigidos e tiveram seus fundamentos iniciais com base na opressão do Estado frente ao acusado, né? É frente ao acusado de um crime que você tem que se preocupar com a preservação de seus direitos humanos, porque são humanos, né? Porque são humanos. E eu vejo uma coisa muito bonita acontecendo hoje. Nós nos preocupamos com o direito dos animais não humanos, né? Isso é muito bom e assim deve ser. Mas nós não podemos esquecer que os humanos, por piores que sejam, por mais sanguinolentos que sejam, continuam guardando essa condição humana, têm sua dignidade humana, né? Essa dignidade independe dele ser moralmente digno ou indigno, mas de simplesmente deter a dignidade de um homem, né? E nós vamos ter que impedir que essa visão de que a sociedade não aguenta mais o crime, nunca aguentou. Eu nunca soube que a sociedade aguentou o crime. Hoje não aguenta mais, está demais. Mudaram as proporções, né? Os tribunais não acompanharam essas proporções, né? Infelizmente, hoje, nós temos um STF televisionado, em que, na época de o Sepúlveda Pertence, né, de um Ilmar Galvão, que julgou casos como o do Collor, né, conseguiu em 1 hora resolver um julgamento. Hoje nós temos verdadeiras aulas de erudição, né, verdadeiras aulas de demonstração de conhecimento e brigas que não aconteciam. Nós vemos agressões muito severas, né, numa sessão televisionada que nunca eu soube na história, ou pelo menos nunca chegou ao nosso conhecimento,
que ninguém chamasse um ministro da Suprema Corte de cangaceiro, de mandar calar a boca. Nunca vi isso, né? Eu nunca vi na história do STF, antes do televisionamento, ninguém cuidar da hermenêutica utilizada pelo julgador para, por exemplo, conceder uma liberdade, né? Para conceder uma liberdade. Quer dizer, hoje a impressão que se tem é que aquele que é um pouco mais garantidor dos direitos fundamentais, ele tem que ter vergonha. Ele tem que ter vergonha de conceder a liberdade para alguém que cometeu, por exemplo, um crime sem violência. Né? Então é isso. Na verdade, a gente fala de tudo isso sobre a limitação do poder do Estado, buscando essa análise histórica para mostrar que nós hoje temos que nos preocupar, sim. Por quê? Porque esse ativismo judicial, né? Essa inversão dos poderes, né? Porque o poder estatal é um só. Ele é separado em executivo, legislativo e judiciário, mas é um poder só, uno, indivisível, mas que não estão exercendo com a devida eficácia os freios e contrapesos. Estão agindo como se o judiciário o legislador fosse, né? O legislador acatando o anseio de quem bate na sua porta, fabricando leis especiais à torta e à direita, né? Isso só tem um caminho: a barbárie, né? Ou a inexpressividade da lei, né? A lei não vai mais servir para nada, porque vai ter um excesso tão grande de lei que você não vai mais se preocupar com isso, porque ou se você correr, o bicho pega, e se você ficar, o bicho come. É isso. Verdade. Botelho, nós estamos chegando, e todos que estão nos assistindo, nós estamos chegando ao final da nossa live. O Instagram limita o nosso tempo em 1 hora. Uhum. E para quem nos acompanhou, foi uma viagem no tempo, enxergando a construção dessa limitação do poder punitivo do Estado e essa conclusão brilhante deste momento tão complexo, tão complicado, deste momento tão violento que nós estamos vivendo. Quer dizer, para quem tem alguma dúvida, não tenha dúvida que o Estado policial, que o Estado violento hoje, ele está realmente muito forte. Então essa aula do Botelho é uma aula fundamental e acredito que é uma orientação aos nossos professores, aos nossos advogados, para que essa mensagem chegue aos acadêmicos de direito em especial, mas que chegue à população também, que para ela entender que esses direitos não são os direitos do acusado, não são os direitos do réu, são os direitos do homem. Quer dizer, a Constituição Federal assegura os direitos do cidadão, de todos os cidadãos. Então eu agradeço muito, Botelho, a tua presença e tenho aqui 2 minutos para você fazer a tua saudação final. Eu tenho a agradecer a assistência aos colegas tão combativos da advocacia criminal. Marlos, você é uma referência, né? Obrigado. Um dos advogados mais preparados que eu tive a honra de conhecer. Não porque Obrigado. você é meu amigo pessoal, mas porque você é um cara brilhante, né? Obrigado. Contra fatos, né? Não há o que argumentar. Nós acompanhamos a tua história. Obrigado. Nós estamos nesse momento realmente muito peculiar da história. Cabe a nós fazermos o que for possível, né? Nos unir cada vez mais. E plantarmos essa semente para que nós continuemos preservando aquilo que a Constituição nos prometeu, como diz o Elias Matarassali, né? Nós só queremos o que a Constituição nos prometeu. Nós não pedimos mais nada. Exatamente. Muito obrigado, meu amigo. Alegria toda minha. Parabéns pela tua trajetória, pelo teu profissionalismo, pelo teu sucesso como advogado, por essa pessoa especial que você é. A todos que nos assistiram, fica o convite, assista o replay no IGTV aqui no Instagram, assista o nosso conteúdo totalmente gratuito no YouTube, Arnes de Oliveira e Andreasa, e encontro vocês quarta-feira que vem, 17 horas, aqui no Instagram. Grande abraço a todos, especial a você, Botelho. Seguimos juntos. Saúde. Marcelo, tchau, tchau. Tchau, tchau.